E Jó capítulo 1, os 3 primeiros versos. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Nós temos como título Virtudes e Riquezas. Como tema desta mensagem. Virtudes e riquezas. Nós conhecemos a história de Jó. Estudiosos vão dizer que Jó, ele é um dos livros, se não o livro mais antigo da Bíblia, né? Jó, ele existiu ali, ele viveu antes de Moisés, talvez ali antes do povo de Deus. E Jó, eu quero começar a falar com você a respeito das virtudes de Jó, que foi o que nós lemos no início desse capítulo. O verso 1 vai dizer justamente tudo isso a respeito de Jó, e foi exatamente o que o próprio Deus disse a respeito de Jó a Satanás. O próprio Deus, lá no verso 8, ele perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Olha o que Deus diz deste homem, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Foi o que lemos lá no primeiro verso, né, do capítulo 1. O próprio Deus disse isso de Jó, e nós sabemos ali o ocorrido que aconteceu, tudo o que aconteceu. Jó era ali o homem mais rico da sua época, ali no Oriente. Era o homem, diz aqui que era o homem maior do Oriente, o homem mais rico, ele possuía muitos bens. E nós sabemos que Jó perdeu tudo isso. E depois desse acontecimento de perder tudo, de forma assim repentina, Jó também chegou ali para Jó a última notícia, que foi assim a mais terrível de todas, que foi a notícia de que ele também perdeu os seus 10 filhos, de uma só vez. Os 10 filhos ali reunidos na casa do seu irmão mais velho, veio ali um vento forte e derrubou aquela casa, matando os 10 filhos de Jó. Preste bem atenção nisso. Jó, isso aconteceu em um único dia, em questão de momentos, vinha uma notícia atrás da outra, aconteceu isso, e veio o último e deu essa notícia terrível a Jó. Isso foi um único dia. E nós vamos ver que no verso 20, Jó se levantou, rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, lançou-se em terra. Sabe o que Jó fez? Adorou. Eita Jesus! E ele ainda diz no verso 21, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. Olha a convicção deste homem. Glória a Deus. E no 9 já, do capítulo 2, nós vamos ver quando a mulher de Jó, acredito que em desespero, porque você fica pobre do nada, muito rico, fica pobre, de repente perde todos os filhos, olha para o marido e vê ele prostrado, adorando, ela entra ali em parafuso e diz: por que ainda estás, mantendo ali a retidão ao teu Deus? Abandona esse Deus e morre. E Jó mais uma vez dá uma resposta assim, surpreendente. Ele disse: tu fala como uma louca. Porque quando Deus estava dando, quando Deus estava abençoando, tu aceitavas. E agora que veio todo este mal, tu não queres aceitar. Então, diante desta resposta de Jó, a essa mulher, eu quero fazer a mim essa pergunta e fazer a você. Como é que você está enfrentando as situações que têm vindo contra a tua vida? As adversidades,
Os ventos contrários que vêm muitas vezes, como foi dito aqui, muitas vezes a gente está esperando algo de uma forma e vem completamente diferente daquilo que nós estávamos esperando. Eu quero dizer para você que este homem, ele escolheu adorar a Deus e atribuir a Deus todo o poder, porque ele sabia que ele não tinha nada, tudo vinha de Deus para a vida dele, tudo pertence a Deus, e Deus fazendo ou não, ele não muda quem ele é. Deus abençoando ou não, muitas vezes oramos, pedimos e não recebemos, mas é Deus que decide a forma que vai fazer, porque Ele é Deus, e é isso que nós temos que entender. Que Deus é Deus acima de qualquer circunstância. Nós não podemos. Jó era um homem cheio de virtudes, um homem reto, temente a Deus. Era o que Jó era. Jó não era baseado ali nas suas riquezas, não era o possuir. Mas Jó era um servo de Deus. E eu quero dizer a você que quando nós vamos ver a história de Jó, hoje, nos dias de hoje, nós temos muito mais de Deus do que Jó tinha no início da sua história. Porque o próprio Jó, lá no capítulo 42, ele vai dizer isso. Eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Então, nós temos motivos mais que suficiente para adorar a Deus, independente do que Deus vai fazer. Porque se Ele quiser curar, Ele pode curar. Se Deus quiser mudar essa situação difícil, Ele pode sim, mas nós não sabemos se é o que Ele quer. O que nós devemos fazer é adorar e dizer: Senhor, seja feita a Tua vontade. Nós temos o costume, queridos irmãos, de nos apegar demais a essa vida e achar que a nossa vitória está atrelada a esta terra. Nós temos que ter a convicção de que o nosso lugar não é aqui. E a nossa vitória final é na eternidade. Os sofrimentos aqui, eles são reais. São lutas. E Deus dando vitória hoje, amanhã vem mais luta, e Deus nos sustentando. Mas nós temos que saber que a nossa maior vitória é aquela que Jesus conquistou lá na cruz. É a nossa morada com Ele. E é aquilo que eu sempre digo, estava falando com uma pessoa esses dias. O céu, ele não vai ser céu porque nós vamos andar em ruas de ouro e de cristal. É porque Deus está lá e nós vamos estar com esse Deus eternamente. Olha que coisa gloriosa. Então não se desespere e não se entristeça quando não vê Deus fazer da forma que você está esperando que Ele faça. Não se desespere, não se entristeça. Deus é Deus. Você crendo ou não, você querendo ou não, não muda. Ele é Deus imutável. E Ele faz como Ele quer e Ele tem todo o poder. Então foi isso que Jó entendia exatamente dessa forma. Por isso ele diz isso. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que você tem não é teu. Tudo pertence a Deus. Então você às vezes está esperando. Tem um hino que eu gosto muito de louvar com ele, que diz que tem coisas que só Jesus faz na nossa vida. Às vezes nós estamos esperando algo de uma forma, de alguém, e não acontece. Aí vem as desilusões. Pare de buscar Deus por aquilo que Ele tem a te oferecer. Busque a Deus por aquilo que Ele é. Ele é Senhor. Ele é o Senhor. Acima de tudo, de todos, acima de qualquer situação, Ele é Senhor, entenda isso. Nós somos apenas um pedacinho daquilo que Ele criou. Somos totalmente dependentes dEle. E não é feito da nossa forma. Infelizmente, o que tem sido aí propagado, ensinado, é justamente isso. Ensinando as pessoas a buscarem a Deus por aquilo que está precisando e que Deus tem a oferecer. Por isso que há tanta gente frustrada. Por isso que a gente vê pessoas virem às igrejas e depois somem, não vêm mais. Porque vêm com um propósito de receber e não recebem daquela forma. E se frustram.
se entristecem e não vêm mais à igreja e não buscam mais a Deus. Pare de buscar Deus por aquilo que Ele pode te dar. Ele é Deus, querendo ou não fazer, Ele fazendo ou não, da forma que Ele haja. Receba a forma de Deus na tua vida, aquilo que Deus quer fazer na tua vida. É como o próprio Jesus disse, naquela noite que Ele orava, angustiado. E Ele disse, né? Pediu ao Pai para passar dele aquele cálice, aquele sofrimento. Mas na mesma hora Ele disse, Senhor, mas todavia seja feita, não a minha vontade, mas a tua vontade. Ele nos ensina isso também lá na oração modelo, lá em Mateus 6, né? Sempre que orarmos, pedirmos algo do Senhor, digo, Senhor, é para ser feito a tua vontade, não a minha. Deus sabe o que está fazendo, Ele sabe o que você precisa. Lá em Mateus também diz isso, busca primeiro Ele, o reino dEle, as coisas que você precisa, Ele quem acrescenta, porque Ele é Deus. E Ele cuida de nós de maneira assim extraordinária. Glória a Deus, porque nós temos o Deus que cuida de nós. Mesmo em meio a situações tão adversas, eu costumo dizer, principalmente, porque você já pensou, se não fosse a mão de Deus nos sustentando em meio a essa situação? Você já pensou nisso? Então Deus tem nos sustentado, sim. Deus tem estado presente em nossa vida, muitas vezes em silêncio, mas Ele não abandonou, Ele está conosco. Então entenda isso, como Jó fez, como Jó entendeu, que Deus é Deus, fazendo ou não. Ele deu toda a riqueza a Jó e permitiu que tudo fosse tirado de Jó. E mesmo assim Jó disse, glorificado seja o nome do Senhor, porque Ele sabe o que está fazendo. Então nossa vitória maior não é nesta terra. Pare de se apegar a coisas desta terra. Pare de ficar correndo. Nós estamos vivendo dias tão difíceis e mesmo assim nós temos visto pessoas correndo atrás de coisas da terra, coisas que vão ficar. Quantas pessoas não têm partido e deixado tudo aí? Olhe para isso, observe, a vida é um sopro, é nada, é uma vela acesa. A qualquer momento ela vai apagar. Independente de vírus, independente de qualquer coisa, vai chegar o momento dessa vida aqui expirar. Então é como o próprio Jesus disse, o que você tem preparado, para quem será? Nós temos uma alma, essa alma ela é eterna. Então pare de se preocupar com coisas terrenas. Olhe para cima, olhe para o alto, porque o nosso Deus é vivo. O nosso Deus, Ele é tremendo. Glória a Deus. Então que esta palavra verdadeiramente venha ter aí incomodado o teu coração, como fez comigo. De entender que mesmo em situação, muitas vezes Deus não fazendo da minha forma, da minha maneira, mas eu entendo que Ele é Deus e Ele faz como Ele quer. Então eu quero mais e mais aprender a glorificar a esse Deus acima de qualquer situação, como aquele louvor que Léo cantou aqui, né? Adorar ao Senhor em qualquer situação. Foi isso que Abacuque também aprendeu. Independente do que venha a ter, que tudo falte, Deus é Deus, Ele não mudou, né? As circunstâncias mudam, nós mudamos, mas Deus permanece sendo Deus. Então descanse nele. Aquilo que nós não podemos fazer, nós temos que confiar e descansar em Deus. Porque se Ele quiser, Ele faz. E se Ele não quiser, Ele não faz e pronto, né? Então nós temos que aprender isso. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero finalizar essa fala aqui. Tem um louvor de Leandro Borges que eu acho muito bonito. Quando ele vai iniciar o louvor, ele fala uma frase muito certa. Eu acho muito bonito. O nome da música é Vai Ficar Tudo Bem. Ele diz: ainda bem que Deus não me dá tudo o que eu quero. Porque nem tudo o que eu quero eu preciso, nem tudo o que eu preciso eu mereço. Ainda bem que Deus me conhece, bem mais do que eu mesmo me conheço. Não é lindo isso aqui? É a nossa aplicação, para que nós venhamos entender mais o que Deus quer de cada um de nós. Entender que Ele é Deus. Diz assim:
Temos que viver e ensinar a nossa família que devemos buscar a Deus não por causa de suas promessas e milagres, mas porque Deus é, antes de tudo, o Senhor da vida e quer de seus adoradores uma só coisa: obediência. Não questione, adore. Não questione a Deus. Não pergunte, Deus, por quê? Pergunte sim, para quê? Né? Pergunte, para quê, Deus? Eu estou com sofrendo, mas para quê? Tem um propósito. Não é em vão. Deus não envia o seu povo no deserto em vão. Tem um propósito. Tem um ensinamento, tem um aprendizado em tudo o que Deus faz e o que Deus permite na nossa vida. Então, vamos aprender mais de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.